E aí, galerinha? Olá, gente. Episódio 7 de Steins Gate. Bom, Continuando a saga. continuando a saga de tentar entender o anime. Agora eles têm uma nova integrante no laboratório, que é Dedos Brilhantes, né? Eu Dedo acho que Brilhante, é. não sei, enfim. Aqui fala por mensagem. É que fala por mensagem. Bom, não vou me estender muito aqui. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês estão achando dos reacts de Steins Gate, embora a gente não esteja entregando muita coisa. Vale lembrar que pra quem é membro, os reacts estão saindo um dia antes. E pra quem é membro do Yusha, nosso segundo nível de membro, tem todos os nossos reacts no Discord sem edição. Vamos lá? Yes. Agora ele foi pro mundo da magia. Ah! Meu Deus. E ele fala isso sem vergonha. Porque não dava pra mandar pra qualquer celular? Ah, é filha dele? Mas por que ele arrancou a tampa? Gente, eles não podem se machucar com isso? Não sei. Quando que foi a mensagem? Não reparei. Gente, só ela que trabalha nesse lugar, né? Uhum. Ele é meio mimado, né? É. Que isso, suco de cenoura? Gente, ninguém leva ele a sério. O que é a operação? Ela vai ficar perguntando essas coisas loucas que ele fala. E ela tá levando ele a sério. Mas só por mandar mensagem alterou o passado? Mas vocês vão estar... Eles podem mandar mensagem referente ao que está acontecendo no futuro pro passado. Seria bom pra começar, né? Eu entendo ele. Hã? とやかく言われる筋合いはない。私は18だ。つうかさ、宝くじにもいろいろ
するん？o prêmio maior, com certeza. どうしたの？あ、いや萌香はどこに行っ Parou de tocar. た？待てー！よいしょ。まったく油断の隙もない。返事なかったから。これはもしやスイーツかっこ笑いってやつ？クリスティーナ、勝手に動き回らないようにしっかり見張っているのだぞ。見張ってろって言われても。萌香さんラボ見たいの？じゃあ後で案内してあげるね。マユシー得意なんだよ。クリスちゃんにもしてあげたんだ。 Mas não é tão grande. どこから見せようかな。 Pelo banheiro. なるほど、ロト6ね。毎週木曜日に当選番号。 Mas como que eles vão fazer? Eles vão ver o número anunciado e mandar pro passado? 本当にやるの？他にいいダイヤ Mas eles mesmos estão recebendo as mensagens do 当選 passado. 番号だけどどれにする？ちなみに1等は2億とか。 2億？待て、誰？2億はちょっと1等はさすがに目立ちすぎる。俺は期間に追われてる身だからな。ビビったな。2等は2300万円。3等70万。岡部って結構チキンね。 Meu Deus, eu teria mirado no mais alto. これがウンパクッション。疲れた時とか元気がない時に麦 Por que não cai um paradoxo desse no meu bolso? Meu Deus. でね、こっち Pois が é. 冷蔵庫。今日の中身は Nada. Pronto, achou alguém que funciona na mesma sintonia. おい、シャイニングフィンガー。お前にラボメンとしての最初の任務を与 Shining Finger. 初仕事だね。える。D メールの文面を考えるのだ。何も知らない1週間前の俺にロト6を買おうと思わせる文章をな。 7日前だから。 Ela vai mandar pra ela mesma? 1時間170秒ってところかしら。こんなもんだろう。じゃあ Que prático. ついにシュタインズゲートを開く時が来たな。またそれ？ほんと飽きないわね。お前こそいちいち水を差すな。楽しそうだったから。は別に楽しくなんか。それにしてもこの Ainda tenho dúvida de como que isso vai funcionar. おお、マキセシ。 Uma tsundere, um Shinibyo, tá tudo. 知らないわよ。いや、確かに知ってる反応だった知らないから知らないってば。な。じゃあレンジ起動させるぜよ。 Nossa, tem que ficar esperando. O momento exato? Se mandar antes, não vai? そんなの危険すぎる。もしもタイムパラドックスが起こったら。 Ele não vai mandar, quer ver? 何を弱気になってんだ。 Será que ele tá com medo de estar certo? Ele tá com medo dela, tá certo. Que ela falou que vai criar um paradoxo. Finalmente aconteceu alguma coisa? Tá diferente. É como se ele não tivesse mandado a mensagem. Okabe, 本当に大丈夫？金はロト6だ。セルセブ、俺は3等を当てたのか。
んオカリ実験だ。俺たちは D メールを使って過去を変える実験を。だから今どんな内容のメールがいいかみんなで話してたんじゃ Olha ない lá. Ele voltou no tempo, de fato. 世界が平和になる方法とかいいな。世界中の人たちが覚えてないのか。どうぞ。 Ai, meu Deus. いらっしゃい。京馬さん、すみませんでした。ルカ君、これ。 021218 Ela comprou? 同じだ。ルカ子、お前これをどこで。僕、京馬さんに数字を教えてもらって。俺が。当たるかもしれない数字だから買ってみろって。いつ。1週間前です。ああ、オカリンは予知能力者だね。デルカシロト6当てたん。それが番号を一つ間うわ違えてしまって。惜しい。惜しすぎる。岡部あんたまさか電話 Ela já entendeu o que aconteceu. Uhum. Até porque é a cara dele. 毒目がないではないか。なかったものはなかったんだ Doutor Pé. 仕方ないでしょ Tá diferente. Uhum. E assim ele cria um paradoxo temporal. 俺は確かに D メールを送ったはずだ。しかし送信歴がない。過去が書き換えられたということか。あいつらは実験のことを覚えていなかった。一緒に話し合い、一緒に見ていたはずなの。俺だけが覚えている。俺だけが。この感覚、あの時と一緒だ。 Ele já tava fazendo, provavelmente. Uhum. それ何？大切なもの。お、 Criança não parece que não gosta muito dele. Ele é esquisito, né? ような顔してる。そうかもしれない。洗脳されたのは俺の方か、あいつの方。なんだ。 Essa menina é muito doida. Uhum. チップは入ってない。 Oi? 大丈夫。洗脳されていない。チップ。 Você também sofre alguma síndrome, colega? それはこの法院教務が教えてやろう。苗は岡部倫太郎が怖いみたいだね。聞きたいことがある。放電？ぐらぐら揺れるやつ？さっき1回あったよね。 10分くらい前にもあったはずだ。そっちは気づかなかったな。苗は？どう。 Ah, ah. 聞こえてくるって言ったでしょ。これほどまでとは。もしかしてお前タイムマシンの話も。やるね。 Nossa senhora. するが。分かってるって誰にも言わないから。 A vizinhança inteira tá タ sabendo. イムマシンのことで悩んでるとか？だったらさ、ジョン・タイタンに聞いてみたら？ Ele mudou de linha, né? そういえばタイタンは言っていた。過去へ行き、そこで過去を変えるとダイバージェンスと呼ばれる数値が変動し、世界は別の世界線に移動する。その移動の時、変化が生じる以前の世界線での記憶は消去され、新たな世界線での記憶が再構築されると。 D メールによりルカ子がロト6を買わなかった世界線から買った世界線へと移動した。世界線が変わり、過去の流れも変わったのだ。ここはロト6を当てるための D メールを過去に送らなかった世界。マユリたちは覚えていないのではない。 Ele não existiu. 実験そのものがなかった世界なのだ。ではなぜ俺にだけその記憶があるのだ。
れても私がサボってたって言っちゃダメだよ。今度は自転車乗せてくれる？乗せる乗せる。岡部倫太郎、応援してるからね。俺の娘に何をしていた？は？待ってくれ、俺は何も。うるせえ。俺の可愛い娘と二人っきりでおめえみてえな野郎が欲望を抑えきれ Cara, o que você tá pensando? そういう目で人のことを。第一、二人きりでいたわけでもない。今の今まで鈴葉もここにいたのだ。何？本当か？ない。約束だからサボってたって言っちゃダメ。 Vixe, Maria. バイカー！クワバラクワバラ。42学も作りっぱなしじゃねえか。 Meu Deus do céu, que terror. Eu prometi que não ia dizer nada. 事情は後で話す。今日の実験は中止だ。みんな解散してくれ。おかわり。 Cadê aquela outra? そこの助手、お前は帰らないのか？ちょっと考え事。そうか。ホテルに帰っても一人ぼっちで寂しいからこの俺に構ってほしいというわけだな、お子様セレセブ。だからセレセブって言うの。俺はメールをする用事があるのだ。どうしてもここにいたいのならば邪魔をせず静かにしているのだ。 Ai, Deus, cada hora é um apelido. その呼び方が一番カチンとくる。 Ele tá falando com o John Titan. Deve ser. 乙女が好きなんてからのメールを待ってるみたい。 Lembra quando o celular era assim que você tinha que ficar apertando 3 Deus treclas pra amado. fazer as letras? メールの相手誰なの？ジョン・タイターだ。誰？もしもし。ミス？なんだ？ É uma coisa aleatória, quer ver? Ah! 何？ 誰も一緒にいるのだろう。金を貸す必要はないからな。でね、おかり、元気になった？まだだったらマユシーのウンパをむぎゅってしてもいいからね。そしたら元気出るから。 Ela tem uma almofada lá que ela tava apresentando pra outra menina lá que ela バイト lembra. 頑張れよ。ありがとう。じゃあね。岡部にやけてる。メールを読みました。 Que rápido. あなたの推測通り過去を変え世界線が移動したことに間違いないでしょう。唯一わからないことはあなたに過去改変前の記憶が存在しているということです。それは事実ですか？事実です。以前にも同じようなことがありました。どういうことでしょう？わかりません。メールによる過去改変など私がいた2036年において想定されていなかった事象です。あなたは今回過去を改変し世界線を移動させました。しかし世界線を越えて記憶を維持しその変動を観測できる人間など今までに確認されたことはありません。ですが今日はあなたにはその Mas se 力 for があるのか assim e ele veio do futuro, como é que ele tem as memórias dele? あなたならば世界を導くことができるかもしれません。ダイバージェンス 1% の向こう側へ。 Você tá falando do Titan. É. Mas aqui, de qual linha temporal? Esse é o caso, entendeu? ダイバージェンス 1% の向こう側とは、そ
こに一体何があるというのですか。 Assim, independente da linha temporal, ele se diz um viajante do tempo. Uhum. Uma pessoa que veio do futuro pro passado. その先にあるのは Se ele veio do futuro pro passado e não pode ter as memórias, como é que ele tem as memórias do 未 futuro? 来はディストピアとなる。私の目的は未来を変えること。そしてその力を持っているのはあなたかもしれない。岡部どうしたの？何を言ってるんだこいつは。俺が未来を。そんなこと。 今日はあなたに救世主になってほしい。 Nossa. Ok. Agora o negócio andou. Então, qual é que é o... A gente comentou disso num dos reacts atrás. Sobre... Eu vou tentar lembrar mais ou menos o que eu falei. Mas que assim... Ele meio que viaja... Eu lembro de ter me perguntado. Não que ele volta no passado, mas é que ele salta entre as linhas temporais, mas ele mantém a memória dele, entendeu? Uhum. Então, vai mais ou menos nessa linha. Então, talvez o Title, ele esteja fazendo uma coisa que até o John Title não fez. Que ele Sim. voltou no passado, mas ele não tem conhecimento do que ele fez nas outras linhas temporais. Porque, que nem, por exemplo, o Ocarina, ele volta no passado, só que assim, normalmente você volta no passado, o passado não tá diferente. Só que no caso do Ocarina, toda vez que ele volta, tá diferente. Que nem, por exemplo, o refrigerante. Era outro refrigerante. As coisas mudam conforme ele está saltando no tempo. Como que é o nome dela? A Ruivinha? A Cristina. Não é esse o nome dela, mas tudo bem. A Roberta. A primeira vez que ele voltou no tempo, ela estava viva, sendo que ela morreu. E ele volta no tempo num ponto... Assim, que é depois da morte dela, lembra? Sim. Então... Porque aí já não tinha mais a palestra com o outro cientista lá. Então, não é como se ele simplesmente estivesse voltando no tempo. É como se ele também estivesse pulando nas linhas temporais, entendeu? Sim. Sim. Porque são coisas diferentes que estão acontecendo em cada linha temporal. Uhum. Por isso ele não tá simplesmente voltando no tempo. Porque se ele tivesse simplesmente voltado no tempo, o refrigerante não teria mudado. Uhum. Se ele tivesse só voltado no tempo, a morte dela não teria, sabe... Sim. Ela ainda estaria morta. Sim, eu entendi. É que assim, a minha Bom que você dúvida... entendeu, porque eu não entendi nada. A minha dúvida é porque ele falou na mensagem pra ele que uma pessoa que volta no passado não fica com as memórias de uma coisa que já aconteceu. Então ela não sabe o futuro. Então, se ele não sabe... Ele falou isso? Falou. E se por isso que eu fiquei com essa dúvida. Então, se a pessoa volta pro passado e não sabe o que aconteceu no futuro, como é que ele que voltou pro passado, que fala que é um viajante do futuro, sabe o que aconteceu no futuro? Tem certeza, Kelly? Não. Mas na hora eu pensei isso. Não faria sentido, porque a partir do momento, assim, no momento que ele viajasse pro passado, ele ia perder as memórias, então ele não saberia. Então, eu acho que você... Por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu acho que você- entendi isso que ele falou. Acho que você entendeu errado. Pode ser. Não duvido. Não faz sentido viajar no passado, então. Viajar para o passado. É, não. Ser um viajante no tempo, se você vai perder sua memória, que poder inútil. Então. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu entendi isso. Eu posso ter entendido errado? Eu Posso acho que ter você entendeu entendido errado. errado. Mas, Porque eu fiquei me perguntando onde ela ouviu isso. porque na mensagem que ele leu ali, eu entendi. Eu não que vou ele mentir falou não, isso. gente. Tem momentos do anime que o TDAH ataca. Aí você... Eles estão explicando uma coisa tão complexa, mas que não sai do lugar, que eu fico que nem a menininha lá e fico tuturu. Às vezes eu me sinto burra, porque eu falo assim, gente, acho que eu não tenho QI pra assistir esse anime. Acho que não é nem questão de ser burro ou não, é questão de que ele tem uma complexibilidade ele tem proposital. ele tem umas falas muito científicas, sei Exato, lá, ele enfim, apela- filosófica. Ele apela pro científico em alguns pontos que eu não sei se isso era necessário pra construção da narrativa, mas eu tô me esforçando. Me esforçando Eu era bastante. péssima em ciências. Era péssima. Não, eu sou péssimo em ciências. Assim, química, qualquer essas coisas aí, eu não fazia nada. É por isso que aqui a gente Passava está na assistindo o média. episódio 8 já e estou sentindo falta de explicações.
Espero que daqui pra frente tenha explicações. Então, mas eu Porque senti... se for pro anime me chamar de burro episódio a episódio, né? Mas assim, eu senti que nesse episódio deu uma andada um pouquinho mais. Um passo. É, não, mas deu. Porque até então... Aconteceu alguma coisa. Porque até então ele tava mais realmente... Ele tava tão confuso quanto a gente. Porque eles estavam tentando descobrir... Acho que agora ele vai começar a perceber que ele já estava fazendo esses experimentos e ele não lembrava disso. Então, mas agora acho que a gente precisa um pouco menos de subjetividade e um pouco mais de conteúdo for dummies, sabe? Pra idiotas mesmo, pra coisa bem explicadinha. Entendi. Eu acho que um pouquinho de explicação. Eu tenho a impressão de que isso vai começar a engatinhar agora. Acho que essa volta dele no tempo é o estopim para as coisas que vão acontecer agora. Eu estou contando com isso. Gente, mas eu achava, não sei, pode ser muito, sei lá, burro da minha parte. Mas eu achava que, assim, falava de viagem no tempo e tudo mais. Eu achava que, ou, sei lá, ele realmente ia viajar no tempo, ou, assim, ele ia... Não sei se, pelo que eu vi no trailer, parecia que era o primeiro episódio, parecia que ele tava falando com alguém, eu achava que ele falava com ele mesmo pra mudar o passado, sabe? Eu pensei nisso. E aí isso não aconteceu. Pode ser que sim. Fiquei um pouco Não aconteceu decepcionada. Nada, né, na verdade. E eu ainda fico pensando na possibilidade dele mesmo ser o John Titor. Pode ser também. E ele está conversando com ele mesmo. Porque o John Titor é um viajante viajante No do futuro, tempo. é. E ele é o cara que está descobrindo a viagem no tempo antes mesmo da empresa lá, entendeu? Aham. Então pode ser que ele esteja voltando. E assim, quando ele diz eu acho que você pode ser o Messias e fazer o que eu não consegui, pode ser o eu dele do futuro. Que não conseguiu fazer o que ele do passado E pode ele fazer. está voltando no tempo procurando o Ocarin que conseguiu pular entre as linhas temporais. Porque, mais uma vez, eu fiquei com essa impressão de fato de que ele não viaja exclusivamente no tempo. Ele viaja entre as linhas temporais. Por causa das mudanças que apresenta cada vez que ele viaja, entendeu? O problema é que ele não tá podendo escolher qual linha temporal ele vai, né? Eu acho que isso vai de alguma regulagem do micro-ondas que ele ainda não descobriu, entendeu? Que nem, por exemplo, a menina lá descobriu como calcular o tempo, de em quanto tempo vai voltar pra cada segundo aplicado no micro-ondas. Então pode ser que ela acabe descobrindo, entendeu? Mas sei lá, Enfim, vamos pro próximo episódio pra tentar ver se a gente começa a entender um pouco melhor a história. é isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal e paciência com a gente aí. Vamos nessa. Tchau, Tchau, tchau. tchau.